Durante uma festa luxuosa da elite, um menino de rua invade o salão gritando que a comida está envenenada. É ridicularizado, ignorado e quase expulso, até que os primeiros convidados caem no chão. O pânico toma conta do lugar e a denúncia do menino revela um plano cruel de dentro da própria família. Mas mesmo após salvar vidas, ele descobre que, para alguns, coragem não basta quando vem de quem não tem nada. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A noite caía sobre a Avenida Faria Lima, em São Paulo, trazendo consigo aquele brilho característico dos arranha-céus iluminados e das vitrines luxuosas que faziam daquela região um dos endereços mais cobiçados do país. Era uma sexta-feira de outubro e o clima estava agradável, com uma brisa suave que carregava o perfume das jabuticabeiras dos jardins particulares, misturado ao cheiro de café dos escritórios que ainda funcionavam. Mas para Pedrinho, aquele cenário de cartão postal não passava de um palco distante, um mundo ao qual ele jamais pertenceria. Com apenas 12 anos, o menino conhecia cada esquina, cada beco, cada lixeira daquela vizinhança, como poucos. Seus pés descalços, marcados por calos e pequenas cicatrizes, pisavam o asfalto com a familiaridade de quem não tinha outro chão para chamar de seu. A camiseta surrada, que um dia fora branca, agora carregava as marcas de meses vivendo nas ruas. O short rasgado completava o uniforme da invisibilidade social. Pedrinho era um entre tantos, uma sombra que as pessoas evitavam com o olhar, um incômodo que preferiam ignorar. Naquela noite específica, porém, algo diferente estava acontecendo. O Grand Palácio Eventos, um dos salões mais renomados da capital paulista, estava em polvorosa. Dezenas de funcionários entravam e saíam apressados, carregando caixas, ajustando decorações, testando microfones. Pedrinho observava tudo de longe, escondido atrás de um canteiro de plantas ornamentais. Ele sabia que, em poucas horas, aquele lugar se transformaria em um cenário de conto de fadas para os ricos e poderosos. A festa daquela noite era comentada há semanas. Tratava-se da celebração dos 50 anos da construtora Almeida Prado, uma das empresas mais influentes do Brasil, responsável por erguer shoppings, condomínios de luxo e prédios corporativos por todo o país. A família Almeida Prado era praticamente uma dinastia. O patriarca, seu Augusto, havia construído o império do zero, partindo de uma pequena firma de reformas até alcançar o topo do mercado imobiliário nacional. Agora, já com 78 anos e a saúde fragilizada, ele via seus filhos e netos disputarem silenciosamente o controle da companhia. Pedrinho não entendia muito dessas coisas. Para ele, aquelas pessoas eram apenas figuras que apareciam em carros importados, sempre bem vestidas, sempre com pressa, sempre indiferentes. O que o menino realmente conhecia bem eram os fundos do grande palácio. Ali ficavam as lixeiras onde, após grandes eventos, era possível encontrar restos de comida ainda aproveitáveis, canapés pela metade, pedaços de bolo, frutas que mal haviam sido tocadas. Pedrinho dividia aqueles achados com outros meninos de rua, e todos sabiam que noites de festa significavam noites de fartura, ainda que fossem sobras. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, dando lugar a um céu alaranjado que logo se tornaria negro, o menino decidiu se aproximar. Sabia que precisava ser discreto. Os seguranças do salão não tinham paciência com gente como ele. Da última vez que tentara pedir um copo de água, fora enxotado com grosserias. Mesmo assim, a fome apertava e Pedrinho conhecia cada canto daquele lugar. Conhecia a saída lateral, o corredor estreito que levava à cozinha, o portão dos fundos que nunca trancava direito. Foi exatamente por ali que ele entrou, deslizando como uma sombra entre as frestas. A cozinha industrial estava em ritmo frenético. Chefes de cozinha gritavam comandos, ajudantes corriam de um lado para o outro. Panelas enormes ferviam no fogão e bandejas prateadas se acumulavam sobre as bancadas de inox. O cheiro era inebriante. Pedrinho sentiu a boca encher de água. Camarões grelhados,
medalhões de filé mignon, risotos trufados, mousses de maracujá. Era um banquete digno de reis. Escondido atrás de uma pilha de caixas vazias, o menino esperava o momento certo. Sabia que mais tarde, quando a confusão diminuísse, poderia se aproximar das lixeiras sem ser notado. Mas enquanto aguardava, algo chamou sua atenção. Um homem alto, de uniforme branco de cozinheiro, estava visivelmente nervoso. Ele olhava para os lados constantemente, como se temesse ser observado. Pedrinho, acostumado a ler as pessoas para sobreviver nas ruas, percebeu que aquele comportamento era estranho. O homem se afastou da bancada principal e foi até um canto mais isolado da cozinha, onde ficavam guardados temperos e ingredientes especiais. Pedrinho viu quando ele pegou o celular e saiu pela porta dos fundos, a mesma pela qual o menino havia entrado minutos antes. A curiosidade falou mais alto. Pedrinho o seguiu, mantendo distância segura. Do lado de fora, entre as lixeiras e a penumbra dos postes de luz fracos, o homem caminhava de um lado para o outro, nervoso, segurando o telefone junto ao ouvido. Pedrinho se escondeu atrás de um container de lixo, mal respirando para não ser descoberto. E foi então que ouviu. A voz do homem estava trêmula, mas as palavras eram claras. Ele falava baixo, mas não baixo o suficiente. Pedrinho captou fragmentos da conversa que fizeram seu sangue gelar. Veneno, pagamento, ninguém vai desconfiar, meia-noite. Tudo certo. O menino sentiu o coração disparar. Aquilo não podia ser verdade. Devia ter entendido errado. Mas então, o homem disse algo que não deixava margem para dúvidas. Estou com medo, mas já está feito. Os pratos já estão sendo preparados, não tem mais volta. Pedrinho ficou paralisado. Seus olhos arregalados tentavam processar o que acabara de escutar. Aquele homem, um funcionário da cozinha, estava envolvido em algo terrível. E centenas de pessoas estavam prestes a comer aquela comida. A festa começaria em menos de 2 horas. O salão já recebia os primeiros convidados. Carros de luxo começavam a estacionar na frente do Grand Palácio. Mulheres de vestidos longos e joias brilhantes desciam de limusines. Homens de smoking ajustavam as gravatas. Todos sorridentes, todos alheios ao perigo que se aproximava. O funcionário encerrou a ligação e voltou apressado para dentro da cozinha. Pedrinho ficou ali, sozinho, com um peso imenso no peito. O que ele poderia fazer? Quem acreditaria em um menino de rua? Quem o escutaria? Ele sabia a resposta. Ninguém. As pessoas como ele eram invisíveis. Eram ignorados, empurrados, tratados como se não existissem. Por um momento, pensou em fugir dali. Afinal, aquele não era seu problema. Aquelas pessoas ricas nunca fizeram nada por ele. Nunca lhe deram um prato de comida. Nunca lhe estenderam a mão. Por que deveria arriscar sua própria segurança por elas? Mas então, como um relâmpago na memória, surgiu o rosto de alguém que ele tentava esquecer todos os dias. Sua mãe. Dona Cida havia partido há 3 anos, levada por uma doença que poderia ter sido tratada se houvesse recursos. Pedrinho lembrava dela implorando por ajuda em hospitais lotados, sendo mandada embora por falta de documentos, por falta de dinheiro, por falta de sorte. Ela não teve chance. Ninguém a viu. Ninguém a escutou. E Pedrinho jurou naquele dia em que ficou completamente sozinho no mundo que nunca deixaria que algo assim acontecesse de novo se estivesse em suas mãos. Agora, escondido entre lixeiras e sombras, o menino entendeu que tinha uma escolha a fazer. Podia virar as costas e deixar que o destino seguisse seu curso. Ou podia tentar. Mesmo sabendo que seria ignorado, humilhado, expulso. Mesmo sabendo que ninguém acreditaria nele. Mas pelo menos teria tentado. Pelo menos não teria sido cúmplice do silêncio. Pedrinho respirou fundo. Suas mãos sujas tremiam. Seus pés descalços pareciam colados no chão. Mas algo dentro dele, algo que sua mãe havia plantado com tanto carinho, começou a crescer. Coragem. Não a coragem dos fortes, mas a coragem dos que não têm nada a perder. Ele saiu de trás do container e caminhou em direção à entrada principal do Grand Palácio.
Seus passos eram incertos, mas determinados. Já podia ouvir a música ao fundo, o burburinho das conversas elegantes, o tilintar das taças de champanhe. O salão principal estava deslumbrante. Lustres de cristal refletiam luzes douradas sobre mesas cobertas por toalhas de linho branco. Arranjos florais gigantescos decoravam cada canto. Um palco estava montado para apresentações ao vivo. Tudo respirava luxo, poder e exclusividade. Na entrada, 2 seguranças de terno preto e fone de ouvido montavam guarda. Pedrinho se aproximou, o coração batendo tão forte que parecia que todos poderiam ouvir. Ele tentou falar, mas um dos seguranças o interrompeu antes mesmo que abrisse a boca. "Sai daqui, moleque. Esse não é lugar para você", Pedrinho insistiu. "Por favor, preciso falar com alguém. É urgente. Tem gente em perigo." Os seguranças trocaram olhares e riram. Um deles deu um passo à frente intimidador. "Perigo? A única coisa perigosa aqui é você incomodando os convidados. Vai embora antes que eu chame a polícia." "Mas eu vi. Eu ouvi. A comida está..." Antes que pudesse terminar, foi empurrado com força. Pedrinho cambaleou, quase caindo no chão. Outro segurança se aproximou. "Olha aqui, garoto. Não queremos confusão. Dá-o fora agora, enquanto eu ainda estou sendo educado." Pedrinho olhou para eles, depois para o salão iluminado ao fundo. Viu os convidados chegando, sorrindo, cumprimentando uns aos outros. Viu os garçons com bandejas prateadas prontos para servir, e soube que o tempo estava se esgotando. Ele não podia desistir. Não agora. Com um movimento rápido, aproveitando um momento de distração dos seguranças, Pedrinho correu. Passou por entre eles como um raio, escapando das mãos que tentavam agarrá-lo. Ouviu gritos atrás de si. "Pare! Segurem esse moleque!" Mas ele não parou. Seus pés descalços ganharam velocidade, impulsionados pelo desespero e pela certeza de que precisava ser ouvido. Atravessou o corredor principal, passou pelas portas duplas e, finalmente, irrompeu no salão de festas. A música parou. As conversas cessaram. Centenas de olhares se voltaram para ele. Um menino sujo, descalço, ofegante, completamente deslocado naquele ambiente de opulência. Pedrinho abriu a boca para gritar, mas sua voz saiu trêmula, quase inaudível. Reuniu todas as forças que tinha e gritou com toda a potência dos seus pulmões. "A comida está envenenada! Não comam! Por favor, não comam!" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O silêncio que tomou conta do salão foi cortante como uma lâmina. Centenas de pares de olhos fixaram-se naquele menino sujo, descalço, ofegante, que acabara de irromper no meio da celebração mais importante do ano. Pedrinho sentia o peito arder, os pulmões queimando pelo esforço da corrida, mas mantinha-se firme, ainda que seus joelhos tremessem visivelmente. Ele repetiu, agora com a voz mais alta, carregada de desespero genuíno. "A comida está envenenada. Por favor, acreditem em mim, não comam nada." As primeiras reações surgiram quase que instantaneamente. Algumas mulheres levaram as mãos à boca, chocadas não com a mensagem, mas com a invasão. Homens de smoking franziam as testas incomodados com a interrupção. Outros, porém, começaram a rir. Risadas baixas, discretas no início, mas que logo se espalharam como ondas pelo salão. Uma senhora de cabelos grisalhos e colar de pérolas virou-se para a amiga ao lado e comentou alto o suficiente para que muitos ouvissem. "Que absurdo! De onde saiu? Esse menino? Onde estão os seguranças?" Um homem de meia-idade, barriga proeminente e relógio de ouro no pulso, deu um passo à frente e apontou para Pedrinho com desdém. "Alguém tire esse moleque daqui. Isso é um escândalo. Estamos em uma festa privada, não em um abrigo." Outros convidados começaram a se manifestar, alguns com indignação, outros com piadas de mau gosto. Uma jovem de vestido vermelho sussurrou para o acompanhante rindo. "Deve ser algum tipo de pegadinha, amor. Coisa de internet." Pedrinho sentia o mundo desabar ao seu redor. Aquilo que ele mais temia estava acontecendo. Ninguém acreditava. Ninguém o levava a sério. Para aquelas pessoas,
Ele não passava de um estorvo, uma mancha no tapete vermelho de suas vidas perfeitas. Mas antes que os seguranças chegassem para arrastá-lo dali, uma voz firme cortou o burburinho. Esperem! Todos se viraram. Era Mariana Almeida Prado, uma das netas do patriarca Augusto. Ela tinha 32 anos, cabelos castanhos longos presos em um coque elegante e vestia um vestido azul marinho que destacava sua postura confiante. Mariana era advogada, formada pela Universidade de São Paulo, e tinha fama de ser a mais sensata entre os herdeiros da família. Diferente dos primos que viviam de aparências e festas, ela realmente trabalhava na empresa, lidava com contratos, resolvia problemas jurídicos complexos e era respeitada até pelos concorrentes. Ela caminhou até Pedrinho, observando-o com atenção. Seus olhos, ao contrário dos demais, não carregavam desdém. Havia neles uma curiosidade genuína, talvez até uma ponta de compaixão. Como você sabe disso? Perguntou ela, a voz calma, mas firme. Pedrinho engoliu seco. Pela primeira vez desde que entrara no salão, alguém o tratava como um ser humano. Ele tentou organizar os pensamentos, mas as palavras saíam atropeladas. Eu estava lá fora, perto da cozinha. Vi um homem, um dos cozinheiros. Ele estava nervoso, falando no telefone. Eu ouvi. Ele disse que tinha colocado veneno na comida. Disse que ninguém ia desconfiar, que já estava tudo pronto. Mariana mantinha o olhar fixo no menino. Ela não ria, não zombava, mas também não demonstrava total convicção. E por que você veio avisar? Indagou ela. Por que se importaria com o que acontece aqui? Pedrinho hesitou. Não sabia como explicar. Não sabia como colocar em palavras o que sentia. Mas então pensou na mãe, pensou em todas as vezes que fora ignorado, invisível, descartado. E encontrou uma resposta, simples mas honesta. Porque ninguém merece sofrer quando dá para evitar. Nem vocês, nem ninguém. Antes que Mariana pudesse responder, um dos tios dela, Eduardo Almeida Prado, avançou com o rosto vermelho de raiva. Eduardo era o filho mais velho de Augusto, um homem de 56 anos, robusto, de voz grave e temperamento explosivo. Ele comandava a área de obras da construtora e tinha uma reputação de resolver problemas na força, sem sutilezas. Mariana, você não está levando isso a sério, está? Esse moleque é um vagabundo. Provavelmente está aqui para roubar alguma coisa ou causar confusão. Outros, convidados, começaram a concordar. As vozes se sobrepunham, criando um coro de indignação. Alguém gritou para chamar a polícia. Outro sugeriu que o menino fosse levado para bem longe dali. Pedrinho sentiu o pânico voltando. Estava perdendo o controle da situação. E então, sem aviso, aconteceu. Uma mulher na primeira mesa, elegantemente vestida com um conjunto de seda bege, levantou-se cambaleante. Ela levou a mão à garganta, os olhos arregalados, e tentou falar, mas nenhum som saiu. Seu rosto começou a ficar pálido. E então, como se as pernas tivessem perdido toda a força, ela desabou no chão, convulsionando. O salão explodiu em gritos. As pessoas se afastaram da mesa, horrorizadas. Uma segunda mulher, sentada ao lado da primeira, começou a tossir violentamente, levando as mãos ao peito. Seus lábios estavam ficando roxos. Um homem ao fundo do salão largou a taça de champanhe e dobrou-se sobre si mesmo, gemendo de dor. O pânico instalou-se como um incêndio descontrolado. Convidados corriam de um lado para o outro, gritando, tropeçando, derrubando cadeiras. Algumas pessoas tentavam sair pelas portas, empurrando umas às outras. Pratos caíam das mesas, taças se quebravam no chão, e o som estridente dos gritos ecoava pelas paredes do salão antes tão imponente. Mariana ficou paralisada por um segundo, processando o horror que se desenrolava à sua frente. Então, com a rapidez de quem estava acostumada a tomar decisões sob pressão, ela gritou: "Chamem uma ambulância! Agora! E ninguém coma mais nada! Joguem fora tudo que estiver nas mesas!" Os seguranças, que antes estavam prontos para expulsar Pedrinho, agora corriam de um lado para o outro tentando conter o caos. Alguns pegavam os celulares, discando números de emergência.
Outros tentavam ajudar as vítimas que agora somavam mais de uma dezena espalhadas pelo salão. O cenário de glamour e elegância havia se transformado em um pesadelo. Pedrinho estava no meio de tudo aquilo, em choque, vendo as pessoas caírem, gritarem, sofrerem. Ele queria ter errado. Queria que tudo não passasse de um mal-entendido. Mas a realidade era inegável. O veneno estava ali, e ele havia tentado avisar. Mariana voltou-se para ele, pegando-o pelos ombros com firmeza. Você precisa me dizer tudo o que viu. Cada detalhe. Agora. Pedrinho respirou fundo, tentando se concentrar apesar do caos ao redor. Ele descreveu o homem que vira na cozinha, a conversa ao telefone, as palavras que ouvira. Mariana ouvia tudo com atenção absoluta, gravando cada informação. Quando ele terminou, ela pegou o celular e ligou diretamente para a polícia, relatando tudo com precisão. As sirenes chegaram minutos depois, rasgando a noite paulistana. Ambulâncias, viaturas policiais, equipes de resgate. O Grand Palácio, que deveria ser palco de celebração, transformara-se em cenário de uma tragédia que seria manchete em todos os jornais do país. Paramédicos invadiram o salão, atendendo as vítimas com rapidez e eficiência. Alguns convidados foram levados às pressas para hospitais. Outros que não haviam comido ainda foram mantidos no local para depoimentos. A polícia isolou a cozinha, iniciando uma varredura completa. Tudo foi fotografado, catalogado e investigado. Pedrinho foi levado para uma sala lateral, longe do tumulto. Mariana insistiu em ficar com ele. Um policial, um homem de uns 40 anos, cabelos grisalhos e olhar cansado, mas gentil, sentou-se à frente do menino. Seu nome era Delegado Renato Carvalho, responsável pela investigação. Filho, você fez uma coisa muito importante hoje, disse ele com sinceridade. Sei que deve estar assustado, mas preciso que me conte tudo de novo. Cada detalhe que lembrar pode ajudar a gente a pegar quem fez isso. Pedrinho repetiu tudo. Desta vez, com mais calma, lembrando-se de pequenos detalhes que antes não havia mencionado. Descreveu a altura do homem, o uniforme que usava, a voz nervosa, até mesmo uma tatuagem que vira no braço dele quando segurava o telefone. O delegado anotava tudo meticulosamente. Enquanto isso, a equipe forense trabalhava na cozinha. Não demorou muito para encontrarem evidências. Frascos suspeitos, escondidos atrás de prateleiras, resíduos químicos em algumas panelas e, finalmente, o próprio responsável. O cozinheiro que Pedrinho descrevera foi identificado rapidamente. Seu nome era Cláudio Mendes, 38 anos, trabalhava no Grand Palácio há apenas 3 meses. Quando tentaram localizá-lo, descobriram que ele havia fugido minutos após o início do caos. Uma busca foi iniciada imediatamente. Câmeras de segurança mostraram Cláudio saindo apressado pelos fundos, pouco depois que as primeiras vítimas começaram a passar mal. Ele pegara um táxi e seguira em direção à periferia da cidade. A polícia rastreou o veículo, conseguiu o endereço do motorista e, em menos de 3 horas, Cláudio foi localizado em um pequeno apartamento na zona leste de São Paulo. Quando os policiais arrombaram a porta, encontraram-no empacotando roupas, claramente tentando fugir. Ele foi imobilizado, algemado e levado para a delegacia. Durante todo o trajeto, Cláudio manteve-se em silêncio, o rosto pálido, as mãos tremendo. De volta ao Grand Palácio, as notícias começavam a chegar. Das 15 pessoas que haviam passado mal, 12 foram estabilizadas nos hospitais. 3 ainda estavam em estado grave, mas os médicos trabalhavam para reverter os efeitos do veneno. Ninguém havia partido, mas a situação era crítica. Se Pedrinho não tivesse entrado no salão, se não tivesse gritado, se as pessoas tivessem continuado comendo, o número de vítimas seria infinitamente maior. Mariana sentou-se ao lado de Pedrinho na sala de espera, enquanto os interrogatórios prosseguiam. Ela olhou para aquele menino magro, de roupas sujas e olhos cansados, e sentiu algo apertar em seu peito. Quantas vezes ela mesma havia passado por pessoas como ele nas ruas, desviando o olhar, apressando o passo? Quantas vezes ignorara a existência deles, tratando-os como parte invisível da paisagem urbana? Você salvou muitas vidas hoje, disse ela baixinho.
E eu te devo um pedido de desculpas. Não só eu, mas todos nós. Você tentou avisar e quase te expulsaram. Isso não deveria ter acontecido. Pedrinho deu de ombros, cansado demais para processar elogios. Eu só fiz o que achei certo. O delegado Renato voltou, trazendo novidades. O suspeito está na delegacia. Vamos interrogá-lo. Agora. Pedrinho, você foi essencial. Sem seu testemunho não teríamos conseguido agir tão rápido. Quero que saiba disso. Pela primeira vez em muito tempo, Pedrinho sentiu algo que não experimentava há anos. Sentiu-se visto, sentiu-se importante. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação estranha o incomodava. Tinha a impressão de que aquilo tudo estava apenas começando, que havia algo maior por trás daquela tragédia. E ele estava certo, porque na delegacia, enquanto Cláudio era interrogado sob pressão, ele finalmente abriu a boca. E o que ele revelou faria o caso ganhar proporções que ninguém imaginava. A sala de interrogatório da delegacia central de São Paulo era pequena, com paredes cinzas descascadas e uma lâmpada fluorescente que piscava de vez em quando, criando sombras inquietantes. Cláudio Mendes estava sentado em uma cadeira de metal, as mãos algemadas sobre a mesa à sua frente. Seu rosto estava pálido, coberto de suor frio, e seus olhos evitavam o contato direto com o delegado Renato Carvalho, que o observava com expressão severa do outro lado da mesa. Ao lado do delegado, uma investigadora chamada doutora Patrícia Monteiro, uma mulher de 45 anos, cabelos curtos e olhar penetrante, anotava cada palavra em seu tablet. O silêncio na sala era pesado, quase sufocante. Cláudio respirava com dificuldade e suas pernas balançavam nervosamente sob a mesa. Renato cruzou os braços e inclinou-se levemente para a frente, sua voz grave quebrando o silêncio. Cláudio, você sabe por que está aqui. 15 pessoas foram parar no hospital por sua causa. 3 delas ainda estão lutando pela vida. Então vou ser direto com você. Quanto mais você cooperar agora, melhor vai ser para você lá na frente. Quem mandou você fazer isso? Cláudio fechou os olhos, balançando a cabeça lentamente. Suas mãos tremiam tanto que as algemas tilintavam contra a mesa. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu inicialmente. Renato permaneceu imóvel esperando. Finalmente, com a voz fraca e trêmula, Cláudio sussurrou. Eu não queria, juro que não queria. Mas eles me ofereceram muito dinheiro mesmo. E eu estou cheio de dívidas, minha filha precisa de uma cirurgia, eu não tinha escolha. Patrícia ergueu os olhos do tablet, sua expressão mostrando uma mistura de compaixão e firmeza. Todo mundo tem escolha, Cláudio. Você escolheu colocar veneno na comida de pessoas inocentes. Agora precisa nos dizer quem te pagou para fazer isso. Cláudio abriu os olhos, olhando para ela com desespero. Eu não sei quem era, eu juro. Recebi uma ligação, um número desconhecido. A pessoa não se identificou. Só disse que se eu fizesse o que eles pediam, receberia R$200 mil. Metade antes, metade depois. Renato franziu a testa. 200 mil. E você não achou estranho? Não quis saber por quê? Cláudio baixou a cabeça, envergonhado. Achei. Achei muito estranho. Mas quando vi o depósito de R$100 mil na minha conta, pensei que era real. Pensei que talvez fosse alguma coisa política, algum empresário querendo dar um susto nos concorrentes. Eu não imaginava. Que pessoas iam ficar tão mal assim? Disseram que seria só um mal-estar, nada grave. Patrícia bateu a caneta na mesa, incrédula. Você realmente acreditou nisso? Que colocar veneno em comida resultaria apenas em um mal-estar? Cláudio começou a chorar, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele soluçava, as palavras saindo entrecortadas. Eu sou um idiota. Eu sei. Mas eu estava desesperado. Minha filha tem um problema no coração. Os médicos disseram que ela precisa operar logo, senão não vai aguentar. Eu tentei de tudo, empréstimos, agiotas, nada deu certo. E aí apareceu essa oportunidade. Eu pensei que seria só uma vez. Só uma vez e eu poderia salvar minha filha. Renato suspirou, passando a mão pelo rosto cansado. Ele já havia visto muitas histórias assim ao longo de sua carreira. Pessoas comuns, pressionadas por circunstâncias desesperadoras, fazendo escolhas terríveis.
Mas isso não mudava o fato de que 15 vidas estavam em risco por causa dessas escolhas. Eu entendo sua situação, Cláudio, disse Renato com firmeza. Mas você precisa nos ajudar agora. Você disse que recebeu uma ligação. De que número? Você guardou algum contato? Alguma mensagem? Cláudio balançou a cabeça. Não. A pessoa me ligou de um número oculto. Depois me mandaram um link por SMS com instruções. Quando cliquei, a mensagem se autodestruiu. Era tudo muito profissional. Quem quer que seja essa pessoa sabia exatamente o que estava fazendo. Patrícia anotou tudo rapidamente. E o dinheiro? Como foi depositado? Cláudio hesitou antes de responder. Foi por uma conta de criptomoeda. Eles converteram para reais e depositaram na minha conta. Eu tenho os dados da transação, se isso ajudar. Renato acenou com a cabeça. Ajuda. Vamos precisar de tudo. Mas tem mais uma coisa, Cláudio. Você disse que eles te prometeram mais 100 mil depois. Eles entraram em contato de novo, após o ocorrido? Cláudio engoliu seco. Sim, recebi uma mensagem logo depois que saí do salão, dizendo para eu sumir que o resto do dinheiro seria depositado em 24 horas, mas eu não acredito mais nisso. Acho que eles vão me deixar na mão. Renato trocou um olhar significativo com Patrícia. Aquilo confirmava que havia um planejamento maior por trás de tudo. Não era apenas um ato isolado de vingança ou sabotagem. Havia dinheiro envolvido, organização e alguém muito interessado em que aquela festa terminasse em tragédia. Patrícia inclinou-se para a frente. Cláudio, pense bem. Durante as ligações ou mensagens, a pessoa disse alguma coisa que pudesse indicar quem ela era? Algum detalhe? Alguma palavra específica? Qualquer coisa pode ajudar. Cláudio fechou os olhos tentando se concentrar. Seus dedos tamborilavam nervosamente sobre a mesa. Então, como se uma lâmpada tivesse acendido em sua mente, ele abriu os olhos rapidamente. Espera. Teve uma coisa. Na última ligação, antes da festa, a pessoa estava nervosa. E eu ouvi uma voz ao fundo. Era fraca, mas ouvi alguém dizendo algo como "vovô não pode saber", e depois a pessoa na linha me mandou desligar rápido. Renato e Patrícia se entreolharam imediatamente. Aquilo era uma pista importante. Vovô. A festa era da família Almeida Prado. O patriarca Augusto Almeida Prado era chamado carinhosamente de vovô por todos os netos. Isso significava que o mandante poderia ser alguém de dentro da própria família. Renato levantou-se pegando o telefone. Precisamos investigar todos os herdeiros da família Almeida Prado. Alguém de dentro estava envolvido nisso. Patrícia, quero relatórios financeiros de todos eles, movimentações bancárias, chamadas telefônicas, tudo. Patrícia já estava digitando rapidamente no tablet, enviando solicitações para a equipe técnica. Já estou nisso. Vamos precisar de mandados judiciais, mas com a gravidade do caso, não deve demorar. Cláudio olhava de um para o outro, ainda processando o que havia revelado. Renato voltou-se para ele. Você vai ficar detido aqui por enquanto, e vai cooperar com tudo que a gente pedir. Se você fizer isso, vou ver o que posso fazer para ajudar sua filha. Não prometo nada, mas vou tentar, entendido? Cláudio acenou com a cabeça, aliviado por um breve momento. Ele sabia que enfrentaria consequências graves, mas ao menos sua filha teria uma chance. Enquanto isso, de volta ao Grande Palácio, Mariana Almeida Prado estava reunida com outros membros da família em uma sala reservada. O clima era tenso, carregado de emoções conflitantes. Seu tio Eduardo caminhava de um lado para o outro, visivelmente irritado. Isso é um absurdo. Como alguém conseguiu fazer uma coisa dessas bem debaixo do nosso nariz? Onde estava a segurança? Onde estava a fiscalização? A prima de Mariana, Camila Almeida Prado, uma jovem de 26 anos, loira, magra e de aparência frágil, estava sentada em um sofá, chorando baixinho. Ela havia comido um dos canapés e passou mal, mas por sorte não ingeriu quantidade suficiente para sofrer efeitos graves. Ainda assim estava abalada. Eu podia ter morrido. Soluçava. Ela... Se aquele menino não tivesse avisado, eu estaria morta agora. Mariana sentou-se ao lado dela, colocando a mão em seu ombro. Você está bem, Camila. Está viva. E é graças ao Pedrinho.
Eduardo parou de andar e olhou para Mariana com irritação. O moleque de rua... Mariana, você está dando crédito demais a ele. Por tudo que sabemos, ele pode estar envolvido nisso tudo. Pode ter sido uma jogada para ganhar atenção, dinheiro, sei lá. Mariana ergueu-se rapidamente, encarando o tio com firmeza. Tio Eduardo, com todo respeito, o senhor está sendo injusto. Pedrinho arriscou a própria vida para nos avisar. Ele não tinha nada a ganhar com isso, e se não fosse por ele, muitos de nós não estaríamos aqui agora. Outro membro da família, Bruno Almeida Prado, primo mais novo de Mariana, de 22 anos, cabelos desalinhados e postura relaxada demais para a gravidade da situação, deu de ombros. Sei lá, Mariana, você sempre foi muito certinha, muito boazinha, mas a real é que esse menino apareceu do nada. Pode ser coincidência demais, não acha? Mariana respirou fundo, controlando a raiva que começava a subir. Coincidência? Bruno, ele descreveu o cozinheiro com detalhes. A polícia já prendeu o responsável. Isso não é coincidência, é prova. Antes que a discussão pudesse continuar, a porta se abriu e o delegado Renato entrou, acompanhado de Patrícia. Todos se viraram para ele, ansiosos por notícias. Boa noite, senhores. Lamento interromper, mas temos novidades importantes, o cozinheiro confessou, e revelou algo que muda completamente a direção da investigação. Eduardo deu um passo à frente, impaciente. O quê? Quem foi que mandou ele fazer isso? Renato olhou para todos os presentes, sua expressão grave. Ele não sabe o nome do mandante, mas durante o interrogatório revelou algo que indica fortemente que o responsável faz parte desta família. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Camila parou de chorar, Bruno arregalou os olhos, Eduardo ficou pálido e Mariana sentiu o coração acelerar. Como assim? Perguntou ela, a voz controlada, mas tensa. Renato cruzou os braços. O cozinheiro ouviu uma voz ao fundo durante uma das ligações que recebeu. Alguém disse, vovô não pode saber. Isso sugere que o mandante é um dos netos do Sr. Augusto. Eduardo explodiu. Isso é ridículo. Nenhum de nós faria uma coisa dessas. Somos uma família. Patrícia interveio com calma. Sr. Eduardo, entendemos que isso é difícil de aceitar. Mas vamos precisar investigar todos os membros da família. Vamos analisar contas bancárias, registros telefônicos, tudo. Pedimos a cooperação de todos. Camila começou a chorar novamente, desta vez mais alto. Eu não acredito nisso. Quem de nós faria uma coisa tão horrível? Mariana olhava para cada um deles, tentando processar a informação. Alguém daquela sala, ou alguém da família, havia tentado envenenar dezenas de pessoas. E o pior, tentado matar a própria família. Renato continuou. Vamos precisar de depoimentos individuais de cada um, e enquanto isso, peço que ninguém saia da cidade. Este é um caso de extrema gravidade, e precisamos da total colaboração de todos. Bruno passou a mão pelos cabelos, nervoso. Isso vai virar um escândalo. A imprensa vai devorar a gente. Patrícia respondeu com firmeza. A imprensa já está do lado de fora, mas a prioridade agora é descobrir a verdade e garantir que mais ninguém se machuque. Mariana sentiu o peso da situação cair sobre seus ombros. Sua família, que sempre pareceu tão unida diante das câmeras, tão poderosa e inabalável, estava prestes a ser exposta de uma forma que ninguém jamais imaginaria. E no centro de tudo isso, um menino de rua invisível. Aos olhos do mundo havia se tornado a única pessoa que realmente importava naquela noite. Enquanto isso, lá fora, Pedrinho esperava, sem saber que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ele jamais poderia imaginar. Os dias que se seguiram ao evento no Gran Palácio foram um turbilhão de emoções, revelações e transformações que ninguém poderia ter previsto. A notícia do envenenamento se espalhou como fogo por todo o Brasil. Todos os principais jornais, canais de televisão e portais de notícias estampavam manchetes chocantes. Atentado em festa de elite, herdeiro suspeito de envenenar a própria família. Menino de rua salva centenas de vidas. A história tinha todos os elementos que a mídia adorava. Escândalo, dinheiro, crime e um herói improvável. Pedrinho, que passara a vida inteira sendo invisível, agora estava no centro de toda a atenção.
Fotógrafos tentavam capturar sua imagem, repórteres queriam entrevistá-lo, e as redes sociais explodiam com debates sobre sua coragem. Mas toda essa exposição súbita era, na verdade, uma faca de dois gumes. Enquanto muitos o chamavam de herói, outros começavam a levantar dúvidas. Como um menino de rua sabia tanto sobre o crime? Seria apenas coincidência ele estar ali naquele momento? Não poderia ser cúmplice. Na delegacia central, o delegado Renato Carvalho e sua equipe trabalhavam incansavelmente. A investigação avançava em múltiplas frentes. As análises toxicológicas confirmaram que o veneno utilizado era uma substância rara, de difícil acesso, geralmente usada em laboratórios químicos ou indústrias específicas. Não era algo que qualquer pessoa pudesse comprar facilmente. Isso reforçava a teoria de que o crime havia sido cuidadosamente planejado por alguém com recursos e conhecimento. A equipe técnica conseguiu rastrear parcialmente as transações financeiras que chegaram até Cláudio Mendes. O dinheiro havia passado por várias contas offshore, convertido em criptomoedas e depois depositado em sua conta bancária. Era um esquema sofisticado claramente montado para dificultar o rastreamento. Mas a perícia digital estava trabalhando para quebrar essas camadas de proteção, e Renato sabia que era apenas questão de tempo até chegarem ao responsável. Enquanto isso, todos os membros da família Almeida Prado foram convocados para prestar depoimento. Cada um passou horas na delegacia, respondendo perguntas, fornecendo álibi, apresentando registros bancários e telefônicos. A pressão era imensa, e as tensões dentro da família começaram a aparecer com força total. Eduardo Almeida Prado, o tio de Mariana, estava visivelmente irritado durante todo o seu depoimento. Ele batia na mesa, levantava, a voz reclamava do tratamento que estava recebendo. Como ousam nos tratar como criminosos? Somos vítimas aqui, gritava ele. Mas Renato mantinha a postura firme, lembrando-o de que 15 pessoas quase perderam a vida e 3 ainda lutavam nos hospitais. Ninguém estava acima da investigação. Camila Almeida Prado, a prima de Mariana que havia passado mal na festa, chorou durante todo o seu depoimento. Ela jurava não saber de nada, dizia estar tão assustada quanto todos os outros. Sua fragilidade emocional era evidente e os investigadores tendiam a acreditar que ela não estava envolvida. Mas ainda assim, seu nome permanecia na lista de suspeitos, até que todas as verificações fossem concluídas. Bruno Almeida Prado, o primo mais novo, adotou uma postura defensiva e debochada durante seu depoimento. Ele respondia às perguntas de forma evasiva, fazia piadas inapropriadas e parecia não levar a situação a sério. Isso levantou bandeiras vermelhas para Renato e Patrícia. Pessoas inocentes geralmente demonstravam choque, tristeza, raiva. Mas indiferença e deboche eram sinais preocupantes. Bruno foi colocado sob observação mais próxima. Mariana, por outro lado, foi completamente cooperativa. Ela forneceu todos os documentos solicitados, respondeu a cada pergunta com clareza e transparência, e, inclusive, ofereceu ajuda adicional à investigação. Renato percebeu rapidamente que ela era diferente dos outros membros da família. Havia nela uma integridade, uma preocupação genuína com a verdade, que contrastava com a arrogância e o desinteresse dos demais. Após seu depoimento, Mariana pediu para falar com Renato em particular. Eles se sentaram em uma sala mais reservada, longe dos olhos curiosos. "Delegado, eu preciso te contar algo", disse ela, a voz baixa, mas firme. "Há semanas, talvez meses, eu venho percebendo coisas estranhas na empresa. Documentos que somem, reuniões secretas, movimentações financeiras que não batem com os relatórios oficiais. Eu tentei conversar com meu avô, mas ele está muito doente. Mal consegue acompanhar as operações do dia a dia. E quando tentei falar com meu tio Eduardo, ele me dispensou, disse que eu estava sendo paranoica." Renato inclinou-se para a frente, interessado. "Que tipo de movimentações?" Mariana puxou uma pasta que havia trazido consigo. Dentro havia cópias de documentos, planilhas, e-mails impressos.
Transferências de grandes quantias para contas que não fazem parte dos registros oficiais da empresa. Contratos assinados sem aprovação do conselho. E tem mais. Nos últimos 6 meses, 3 dos principais concorrentes da construtora Almeida Prado enfrentaram problemas sérios. Um teve um escândalo de corrupção que acabou com a reputação da empresa. Outro sofreu um acidente na obra que resultou em processos milionários. E o terceiro teve problemas trabalhistas que paralisaram todas as operações. Tudo isso enquanto a gente crescia no mercado. Renato folheava os documentos com atenção crescente. Você acha que alguém da sua família está sabotando os concorrentes? Mariana hesitou antes de responder. Eu não quero acreditar nisso, mas os sinais estão todos aí. E agora, com esse atentado durante a nossa festa, começo a pensar que talvez alguém esteja tentando eliminar não só concorrentes, mas também membros da própria família que possam atrapalhar seus planos. Renato guardou os documentos cuidadosamente. Isso é muito sério, Mariana. Vou precisar investigar tudo isso a fundo. E você precisa ter cuidado. Se realmente há alguém tão perigoso dentro da sua família, você pode estar em risco também. Mariana acenou com a cabeça, mas não demonstrou medo. Havia determinação em seus olhos. Eu sei, mas não vou ficar de braços cruzados enquanto alguém destrói tudo que meu avô construiu. E não vou deixar que machuquem mais pessoas inocentes. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Pedrinho estava vivendo uma realidade completamente nova. Após a noite do atentado, ele não voltou para as ruas. Mariana, sentindo-se pessoalmente responsável por ele, providenciou que o menino fosse acolhido temporariamente em um abrigo de qualidade, gerido por uma ONG respeitável. Ali, Pedrinho recebeu roupas limpas, uma cama confortável, 3 refeições por dia e, pela primeira vez em anos, sentiu-se seguro. Mas a adaptação não estava sendo fácil. Pedrinho estava acostumado à liberdade das ruas, por mais dura que fosse. Agora, havia regras, horários, responsabilidades. E pior, havia outros meninos e meninas no abrigo que o olhavam com desconfiança. Alguns achavam que ele estava se fazendo de importante por causa da fama. Outros tinham ciúmes da atenção que ele recebia. Pedrinho sentia-se, de certa forma, ainda mais sozinho do que quando vivia nas ruas. Uma tarde, enquanto estava sentado sozinho no pátio do abrigo, uma mulher se aproximou dele. Era a doutora Sônia Ribeiro, uma psicóloga voluntária que trabalhava com as crianças acolhidas. Ela tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque, óculos de leitura pendurados no pescoço e um sorriso gentil. "Posso me sentar?" perguntou ela. Pedrinho deu de ombros sem olhar para ela. "É de graça." Sônia sentou-se ao lado dele, observando o céu que começava a escurecer. "Deve ser difícil para você tudo isso que está acontecendo, né?" Pedrinho permaneceu em silêncio por um momento, depois respondeu com a voz baixa. "Eu não pedi nada disso. Eu só queria que as pessoas ficassem bem. Agora todo mundo fica me olhando, me julgando. Dizem que sou herói, mas também dizem que sou mentiroso. Não sei mais quem eu sou." Sônia acenou compreensivamente. "Você sabe quem você é, Pedrinho. Você é um menino corajoso que fez a coisa certa quando era mais fácil não fazer nada. E isso não muda, não importa o que as pessoas digam. Mas, e se eu tivesse errado?" disse ele, finalmente olhando para ela. "E se ninguém tivesse passado mal? E se eu tivesse invadido a festa por nada? Todo mundo ia me odiar ainda mais." Sônia colocou a mão gentilmente no ombro dele. "Mas você não errou. Você confiou no que viu e ouviu, e salvou vidas por causa disso. Isso não é pouca coisa, Pedrinho. E sabe de uma coisa? Mesmo se tivesse errado, mesmo se tivesse sido um mal-entendido, você ainda teria feito a coisa certa. Porque é melhor tentar ajudar e estar errado do que não fazer nada e deixar pessoas sofrerem." Pedrinho sentiu os olhos arderem, mas segurou as lágrimas. Ele não chorava desde o dia em que sua mãe partira. Não permitia que ninguém o visse fraco. "Eu só queria que minha mãe estivesse aqui", sussurrou ele. "Ela saberia o que fazer." Sônia apertou levemente o ombro dele. "Tenho certeza de que ela estaria muito orgulhosa de você. E sei que, onde quer que esteja, ela está vendo o homem incrível que você está se tornando." Pela primeira vez em dias,
Pedrinho sentiu algo parecido com conforto. Não era felicidade plena, não era a solução para todos os problemas, mas era um pequeno alívio. Alguém o via, alguém entendia. De volta à investigação, Renato e sua equipe finalmente tiveram um avanço significativo. A perícia digital conseguiu quebrar uma das camadas de proteção nas transações financeiras. Descobriram que o dinheiro havia sido transferido de uma conta corporativa ligada a uma das subsidiárias da construtora Almeida Prado. A conta estava registrada no nome de uma empresa fantasma, mas os rastreamentos levaram a um assinante específico. E esse nome fez tudo mudar. Renato convocou Patrícia imediatamente. Temos um nome, Gustavo Almeida Prado. Patrícia arregalou os olhos. Gustavo, o neto mais velho, do Augusto? Renato confirmou com um aceno de cabeça. Ele tem 28 anos, trabalha no setor financeiro da empresa, tem acesso a todas as contas e movimentações. E mais, nos últimos meses, ele fez várias transações suspeitas. Grandes quantias transferidas para contas offshore, investimentos em criptomoedas, tudo registrado de forma a dificultar rastreamento. Patrícia começou a reunir os dados rapidamente. Precisamos de um mandado de prisão. Agora, Renato concordou. Já estou nisso. Mas precisamos ter cuidado. Gustavo é esperto. Se ele souber que estamos chegando perto, vai fugir. Eles trabalharam rapidamente, reunindo todas as evidências necessárias. O juiz, ao analisar o caso, não hesitou em emitir o mandado. Era tarde da noite quando a equipe policial se preparou para fazer a prisão. Gustavo Almeida Prado morava em um apartamento de cobertura no bairro dos Jardins, uma das regiões mais nobres de São Paulo. O prédio tinha segurança particular, portaria 24 horas e câmeras em todos os andares. Renato e sua equipe chegaram discretamente, evitando chamar atenção. Eles apresentaram o mandado ao porteiro, que, assustado, liberou a entrada imediatamente. No elevador, Renato repassava o plano com a equipe. Patrícia estaria ao seu lado, e mais 4 policiais os acompanhavam. Todos armados, todos preparados para qualquer eventualidade. Quando as portas do elevador se abriram no último andar, eles seguiram em silêncio até a porta do apartamento. Renato bateu com firmeza. Gustavo Almeida Prado, aqui é a polícia. Temos um mandado de prisão. Abra a porta. Silêncio. Nenhum som vindo de dentro. Renato bateu novamente, mais forte desta vez. Gustavo, se não abrir, vamos arrombar. Ainda nada. Renato fez um sinal para a equipe. 2 policiais se prepararam para arrombar a porta. No terceiro chute, a fechadura cedeu e a porta se abriu violentamente. Dentro, o apartamento estava vazio. Ou quase. Havia sinais claros de que alguém havia saído às pressas. Gavetas abertas, roupas espalhadas pelo chão, documentos queimando em uma lareira improvisada. Renato correu até a janela e olhou para baixo. Nada. Então viu a porta do fundo, que levava à escada de incêndio. Ele fugiu. Patrícia, chame reforços. Bloqueiem todas as saídas do prédio. Mas era tarde demais. Gustavo havia escapado. E agora, oficialmente um fugitivo, ele se tornara ainda mais perigoso. Enquanto isso, Pedrinho, seguro no abrigo, não fazia ideia de que o verdadeiro perigo estava apenas começando. Porque Gustavo não era apenas um criminoso tentando proteger seus interesses. Ele era um homem desesperado, encurralado e disposto a fazer qualquer coisa para não ser pego. E no centro de tudo isso, havia um menino que sabia demais e que, sem perceber, havia se tornado o próximo alvo. A cidade de São Paulo acordou naquela manhã de segunda-feira com uma notícia que dominava todos os noticiários. Gustavo Almeida Prado, herdeiro de uma das famílias mais poderosas do país, estava foragido. Sua foto estampava jornais, aparecia em sites de notícias e circulava incessantemente nas redes sociais. A polícia havia emitido um alerta nacional e todos os aeroportos, rodoviárias e fronteiras estavam em alerta máximo. A pressão sobre o delegado Renato Carvalho e sua equipe era imensa. A mídia cobrava respostas, a população exigia justiça e a família Almeida Prado via seu nome sendo arrastado pela lama diante de toda a nação. No abrigo onde Pedrinho estava hospedado,
A segurança foi redobrada. Renato havia ordenado que policiais à paisana ficassem de plantão 24 horas por dia. Ele sabia que Gustavo era inteligente, calculista e agora desesperado. Homens desesperados eram imprevisíveis. E Pedrinho, como única testemunha que poderia ligá-lo diretamente ao crime através do depoimento sobre a conversa que ouvira, estava em perigo real. Mariana Almeida Prado não conseguia dormir direito há dias. Desde que descobrira que seu próprio primo estava por trás de tudo, ela sentia como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Gustavo, o primo com quem brincara quando criança, com quem passara férias em família, com quem compartilhara tantas memórias. Como era possível que ele tivesse chegado a esse ponto? Que ambição, que ganância poderia transformar alguém em um monstro capaz de envenenar a própria família? Ela estava sentada em seu apartamento, olhando pela janela para a cidade iluminada lá embaixo, quando seu celular tocou. Era Renato. Mariana, preciso que você venha à delegacia, temos novidades. Ela não perdeu tempo. Pegou as chaves do carro e dirigiu até lá, o coração acelerado. Quando chegou, foi levada diretamente para a sala de Renato. A expressão dele era séria, mas havia um brilho de determinação em seus olhos. Conseguimos localizar Gustavo, disse ele sem rodeios. Ele está escondido em uma casa de praia em Bertioga, litoral norte. A casa está registrada em nome de uma empresa fantasma, mas conseguimos rastrear. Vamos fazer a operação de captura ainda hoje. Mariana sentiu um alívio momentâneo, mas logo foi substituído. Por apreensão. Ele está sozinho? Renato balançou a cabeça. Não sabemos. Por isso precisamos ser extremamente cuidadosos. Ele pode estar armado, pode ter alguém ajudando. Não podemos subestimá-lo. Mariana respirou fundo. Eu quero ir junto. Renato a olhou com surpresa. Mariana, isso não é protocolo padrão. Você é parte da família envolvida. E... Eu preciso, interrompeu ela, a voz firme, mas controlada. Preciso olhar nos olhos dele e entender por quê. Por que ele fez isso? Por que destruiu tudo que nosso avô construiu com tanto sacrifício? Renato hesitou. Ele entendia a necessidade dela de buscar respostas, de confrontar a traição que vinha de dentro da própria família. Finalmente concordou com uma condição. Você fica no perímetro de segurança. Não se aproxima até eu dar sinal. Combinado? Mariana acenou com a cabeça. Combinado. A operação foi montada com precisão militar. Renato reuniu uma equipe de elite, incluindo negociadores, atiradores de precisão e peritos. Eles partiram para Bertioga no início da tarde, um comboio discreto de viaturas descaracterizadas. Mariana seguia em um dos veículos, acompanhada por Patrícia, que lhe oferecia apoio silencioso durante toda a viagem. A tensão era palpável. Cada quilômetro percorrido aumentava a ansiedade sobre o que encontrariam ao chegar. A casa ficava em uma área isolada, cercada por vegetação nativa da Mata Atlântica. Era um local perfeito para alguém que queria desaparecer temporariamente. As ondas do mar quebravam na praia próxima, criando um som constante que poderia mascarar qualquer movimentação. Renato posicionou sua equipe estrategicamente, cercando a propriedade por todos os lados. Snipers foram posicionados em pontos elevados. Negociadores ficaram de prontidão. Cada movimento era calculado, cada posição tinha um propósito. Através de equipamentos de vigilância térmica, confirmaram que havia alguém dentro da casa. Uma figura solitária, movendo-se lentamente pelos cômodos. Renato pegou um megafone e se aproximou, cautelosamente da entrada principal. Gustavo Almeida Prado, aqui é a polícia. A casa está cercada. Não há como fugir. Saia com as mãos para cima e ninguém se machucará. Silêncio. Apenas o som das ondas e do vento nas árvores. Renato repetiu o comando, agora com mais firmeza. Os segundos pareciam horas, e então finalmente a porta da frente se abriu lentamente. Gustavo apareceu. Ele estava visivelmente abatido. Roupas amarrotadas, barba por fazer, olhos fundos e vermelhos de quem não dormia há dias. Não parecia o jovem confiante e arrogante que todos conheciam. Parecia um homem quebrado, derrotado pelo peso de suas próprias escolhas.
mas suas mãos estavam vazias, levantadas acima da cabeça, em sinal de rendição. "Eu não estou armado", gritou ele a voz rouca. "Eu me rendo." Os policiais avançaram rapidamente, imobilizando-o e colocando algemas. Gustavo não resistiu. Deixou-se ser levado sem luta, como se todo o ímpeto de sobrevivência tivesse se esgotado. Quando seus olhos encontraram Mariana no perímetro de segurança, ele desviou o olhar imediatamente, incapaz de encará-la. A vergonha estava estampada em cada traço de seu rosto. No caminho de volta para São Paulo, dentro da viatura, Gustavo permaneceu em silêncio absoluto. Renato, sentado à frente, observava-o pelo retrovisor. Sabia que interrogá-lo agora seria inútil. Precisava esperar o momento certo, quando estivessem na delegacia, com tudo formalmente registrado e com advogados presentes. Horas depois, na sala de interrogatório da Delegacia Central, Gustavo finalmente começou a falar. Renato e Patrícia sentaram-se à sua frente, gravadores ligados, testemunhas presentes. Mariana estava do outro lado do espelho unidirecional, observando tudo com uma mistura de dor e necessidade de compreender. "Por que você fez isso, Gustavo?" perguntou Renato direto ao ponto, sem rodeios. Gustavo baixou a cabeça, as mãos algemadas sobre a mesa tremendo levemente. Ele respirou fundo várias vezes antes de conseguir articular as palavras. "Porque eu estava cansado de ser invisível na minha própria família." Renato franziu a testa, genuinamente confuso. "Invisível? Você é herdeiro de uma fortuna bilionária, trabalha em uma das maiores construtoras do país. Como pode se sentir invisível?" Gustavo deu uma risada amarga, sem nenhum humor. Era o riso de alguém que encontrou ironia cruel em sua própria tragédia. "Vocês não entendem como funciona dentro dessa família. Para meu avô, para todos eles, eu nunca fui bom o suficiente. Nunca fui visto de verdade. Mariana era a inteligente, a advogada brilhante que todos admiravam. Eduardo era o homem de negócios forte e decidido. Camila era a queridinha, a frágil que todos protegiam e mimavam. Bruno era o caçula engraçado que arrancava risadas de todos. E eu? Eu era apenas Gustavo, o que trabalhava nas sombras, cuidando das finanças, fazendo tudo funcionar nos bastidores, mas nunca recebendo crédito, nunca sendo reconhecido, nunca sendo visto como importante. Patrícia interveio com voz firme. "Então você decidiu envenenar sua própria família para ser notado? Para finalmente receber atenção?" Gustavo balançou a cabeça violentamente, lágrimas começando a escorrer pelo rosto. "Não. Vocês precisam entender. Não era para ninguém se machucar de verdade. O plano original era apenas causar um susto, um mal-estar passageiro. Eu ia ser o herói que descobriria tudo a tempo, que salvaria a empresa do escândalo, que protegeria a família. Meu avô finalmente me veria. Finalmente perceberia meu valor, minha importância. Eu seria reconhecido." Renato inclinou-se para a frente, os olhos fixos em Gustavo. "Você realmente acreditou que isso funcionaria? Que colocar veneno na comida de dezenas de pessoas, incluindo sua própria família, resultaria em apenas um susto controlado?" Gustavo começou a soluçar. As lágrimas caíam livremente agora, e sua voz saía entrecortada entre os soluços. "Eu fui enganado. A pessoa que me vendeu a substância disse que era completamente controlável, que causaria apenas náuseas leves, sintomas temporários. Quando vi as pessoas convulsionando no chão, desmaiando, quase morrendo diante dos meus olhos, entrei em pânico total. Percebi que tinha sido usado, manipulado para fazer algo muito pior do que eu pretendia. Percebi que tinha destruído tudo. Minha família, minha vida, tudo." Renato e Patrícia trocaram olhares significativos. Aquilo abria uma nova linha de investigação. Gustavo poderia ter sido apenas uma peça em um jogo muito maior, orquestrado por forças externas, interessadas em destruir a família Almeida. "Prado, quem te vendeu a substância?" perguntou Renato com urgência. "Precisamos de um nome." Gustavo hesitou por um momento, depois respondeu com voz fraca e quebrada. "Um homem chamado Ricardo Tavares.
Ele se apresentou como fornecedor especializado de produtos químicos para laboratórios e indústrias. Disse que tinha uma solução perfeita para o que eu precisava, que causaria sintomas leves, mas convincentes, mas que seria completamente segura. Mostrou documentos, referências, tudo parecia legítimo. Eu confiei nele. Fui um completo idiota. Patrícia já estava digitando freneticamente o nome em seu tablet, fazendo buscas em bancos de dados criminais e registros públicos. Temos aqui um Ricardo Tavares com extenso histórico criminal. Estelionato, fraude corporativa, associação criminosa, falsificação de documentos. E olha só isso. Ele trabalhou para alguns dos principais concorrentes diretos da construtora Almeida Prado nos últimos 3 anos. Isso não é coincidência. Renato sentiu as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar, formando um quadro muito mais amplo e sinistro do que imaginara inicialmente. Gustavo, pense bem e com cuidado. Durante suas conversas e negociações com esse Ricardo Tavares, ele mencionou alguma coisa, qualquer detalhe que pudesse indicar para quem realmente estava trabalhando. Algum nome, alguma empresa, alguma pista. Gustavo fechou os olhos, concentrando-se intensamente, tentando recuperar cada fragmento de memória das conversas que tivera. Espera. Teve uma vez. Estávamos conversando sobre o pagamento e o celular dele tocou. Ele atendeu rapidamente e se afastou, mas eu ouvi ele dizer algo como o projeto Almeida está andando conforme planejado. Depois ele desligou rápido e mudou de assunto. Na época, achei que era sobre mim, sobre nosso acordo, mas agora percebo que talvez fosse sobre algo maior. Renato levantou-se imediatamente, sua mente já traçando os próximos passos da investigação. Precisamos localizar esse Ricardo Tavares urgentemente. Patrícia, emita um mandado de busca e apreensão. Quero equipes verificando todos os endereços conhecidos dele, contas bancárias, registros telefônicos, tudo. Esse caso acabou de ficar muito maior do que pensávamos. Nos dias seguintes, a investigação se expandiu exponencialmente. Ricardo Tavares foi localizado em um apartamento na zona sul de São Paulo e preso sem resistência. Sob interrogatório intenso e diante das evidências esmagadoras, ele acabou revelando uma verdade chocante que abalaria ainda mais o já fragilizado Império Almeida Prado. Ricardo confessou que havia sido contratado por um consórcio secreto formado por 3 das maiores empresas concorrentes da construtora Almeida Prado. Essas empresas, cansadas de perder contratos e licitações para os Almeida Prado, haviam desenvolvido um plano elaborado para destruir não apenas a empresa, mas a própria família por dentro. Eles identificaram Gustavo como o elo mais fraco, o membro da família com maior vulnerabilidade emocional, mais facilmente manipulável devido à sua insegurança crônica e desejo desesperado por reconhecimento. O plano era diabólico em sua simplicidade: fazer com que Gustavo cometesse um crime tão grave que não só arruinaria sua vida pessoal, mas também destruiria irreparavelmente a reputação da construtora Almeida Prado. A empresa seria associada a escândalo, traição familiar, tentativa de homicídio em massa. Clientes cancelariam, contratos e investidores fugiriam. A marca seria completamente manchada. E no vácuo deixado pela queda dos Almeida Prado, essas empresas concorrentes assumiriam o controle do mercado. A revelação chocou não apenas a família, mas todo o país. O caso ganhou proporções ainda maiores na mídia nacional. Envolveu não apenas um crime passional dentro de uma família rica, mas uma trama corporativa complexa, cruel e calculada. Várias prisões foram feitas nos dias seguintes. Empresários influentes, executivos de alto escalão, foram indiciados por conspiração criminosa, tentativa de homicídio qualificado e associação para fins criminosos. A construtora Almeida Prado, embora reconhecida como vítima final dessa conspiração, ainda assim sofreu um abalo imenso em sua imagem pública e credibilidade comercial. Enquanto tudo isso se desenrolava no mundo dos poderosos, das salas de reunião e dos tribunais, Pedrinho continuava sua vida no abrigo, tentando se adaptar à nova realidade que lhe fora apresentada.
Ele começou a frequentar a escola pela primeira vez em anos. No início, foi extremamente difícil. Ele mal sabia ler e escrever. Os números eram um completo mistério para ele. As outras crianças às vezes riam de suas dificuldades, de suas respostas erradas, mas os professores, especialmente uma senhora chamada Dona Helena, foram incrivelmente pacientes com ele. Dona Helena era uma educadora com mais de 30 anos de experiência. Ela havia trabalhado em escolas públicas da periferia durante toda a sua carreira e conhecia bem os desafios enfrentados por crianças em situação de vulnerabilidade. Ela via em Pedrinho não apenas um aluno atrasado, mas um menino com uma mente rápida, curiosa e extremamente resiliente. Ela dedicava horas extras para ajudá-lo, ensinando-o pacientemente a formar as letras, a entender os números, a descobrir o prazer da leitura. E Pedrinho, apesar de todos os traumas que carregava, demonstrava uma capacidade impressionante de aprender quando recebia atenção adequada. Ele absorvia conhecimento como uma esponja. Em poucos meses, já conseguia ler pequenos textos sozinho. Em um ano, estava acompanhando a turma em matemática básica. Dona Helena frequentemente comentava com os colegas que raramente havia visto uma criança com tanta determinação para aprender e crescer. Mariana visitava Pedrinho regularmente no abrigo. Ela sentia uma responsabilidade profunda e pessoal pelo menino. Afinal, ele havia salvado sua vida e a de tantos outros naquela noite terrível. Mais importante ainda, ele havia mostrado a ela algo fundamental que ela precisava aprender: que valor verdadeiro não está em sobrenomes prestigiados, em contas bancárias, volumosas ou em cargos corporativos importantes. Valor está em caráter, em coragem, em fazer o que é certo mesmo quando é difícil, e não há recompensa visível. Certa tarde de sábado, Mariana chegou ao abrigo com uma proposta que vinha amadurecendo em sua mente há semanas. «Pedrinho, preciso conversar com você sobre algo importante», disse ela, sentando-se ao lado dele no pátio arborizado do abrigo. Pedrinho a olhou com aquela desconfiança natural que as ruas lhe haviam ensinado. «O que foi? Fiz alguma coisa errada?» Mariana sorriu com ternura. «Não, muito pelo contrário. Quero te oferecer algo. Quero que você continue morando aqui no abrigo, onde está seguro e bem cuidado. Mas também quero providenciar que você tenha acesso aos melhores professores particulares, aos melhores recursos educacionais disponíveis. Quero que você estude, que aprenda tudo o que puder, que tenha todas as oportunidades que merece ter na vida». Pedrinho ficou em silêncio por um longo momento, processando a proposta. Depois perguntou com voz baixa: «Por quê? Por que você quer fazer isso por mim? Eu não sou nada para você». Mariana sentiu os olhos arderem com lágrimas que lutava para conter. «Você está muito enganado, Pedrinho. Você é extremamente importante». «Não, só para mim, mas para todos nós. Você me ensinou algo fundamental que eu havia esquecido. Me ensinou que não podemos simplesmente ignorar as pessoas só porque elas são diferentes de nós, só porque vivem realidades que nos são desconfortáveis. Você me mostrou que todo mundo merece ser visto, ser ouvido, ser valorizado pelo que realmente é. E eu quero retribuir. Não como caridade vazia, mas como reconhecimento genuíno de que você é uma pessoa incrível, que merece tudo de bom que a vida pode oferecer». Pedrinho sentiu algo se partir dentro dele. Pela primeira vez desde que sua mãe partira, ele permitiu que as emoções fluíssem livremente. As lágrimas vieram em torrentes, carregando anos acumulados de dor, de solidão, de sentir-se invisível e sem valor. «Eu sempre quis ser alguém importante», sussurrou ele entre soluços. «Sempre quis fazer minha mãe se sentir orgulhosa de mim». Mariana o abraçou com carinho maternal. «Ela está orgulhosa, tenho absoluta certeza disso. E você já é alguém muito especial, Pedrinho. Você é um herói. Não pelos holofotes vazios da fama, não pela atenção passageira da mídia, mas pelo que você fez quando ninguém estava olhando, quando seria infinitamente mais fácil simplesmente não fazer nada e seguir sua vida». 6 meses se passaram desde aquela conversa emocional.
O julgamento de Gustavo foi um dos processos judiciais mais acompanhados e comentados do ano em todo o Brasil. Ele foi condenado por tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa e diversos outros crimes relacionados. Recebeu uma pena de 15 anos de prisão em regime fechado. Ricardo Tavares e os empresários envolvidos na conspiração também foram condenados a penas severas que variavam entre 10 e 20 anos. Cláudio Mendes, o cozinheiro que executou materialmente o envenenamento, teve sua pena significativamente reduzida para 5 anos por ter colaborado plenamente com a investigação desde o início, mas ainda assim cumpriria seu tempo de reclusão. A justiça, embora lenta e imperfeita como sempre, estava finalmente sendo feita. As vítimas que haviam sido hospitalizadas se recuperaram completamente, sem sequelas permanentes, graças à intervenção médica rápida e eficiente que só foi possível por causa do aviso dado por Pedrinho. A construtora Almeida Prado passou por uma reestruturação organizacional completa e profunda. Augusto, o patriarca já muito debilitado pela doença degenerativa e completamente abalado emocionalmente pelo choque do que acontecera em sua própria família, decidiu se afastar definitivamente da gestão da empresa que construíra com tanto sacrifício ao longo de décadas. Em uma decisão que surpreendeu muitos, mas que fazia todo sentido para quem conhecia os envolvidos, ele transferiu o controle acionário e a presidência da empresa para Mariana, reconhecendo nela a integridade inabalável e a competência administrativa necessárias para reconstruir o que havia sido danificado e restaurar a confiança pública na marca. Mariana aceitou a responsabilidade imensa, mas com uma visão completamente renovada de como conduzir os negócios. Ela implementou políticas de transparência radical em todas as operações, criou programas sociais robustos focados em educação e inclusão, e estabeleceu uma nova filosofia corporativa que colocava pessoas e responsabilidade social acima de lucros imediatos. A empresa começou lentamente a recuperar sua reputação, não através de campanhas publicitárias vazias, mas através de ações concretas e compromissos genuínos com a comunidade. Um ano completo após a noite fatídica no Gran Palácio, o salão foi oficialmente reaberto, mas não para uma festa luxuosa de celebração empresarial com champanhe caro e discursos vazios. Foi reaberto para um evento especial, menor em número de convidados, mas infinitamente mais significativo em propósito e impacto. Era o lançamento oficial do Instituto Pedrinho Esperança, uma organização sem fins lucrativos, dedicada exclusivamente a acolher crianças em situação de rua, oferecer educação de qualidade superior, acompanhamento psicológico especializado e oportunidades reais e tangíveis de transformação de vida. Pedrinho estava lá, agora com 13 anos completos. Suas roupas eram simples, mas limpas e bem cuidadas. Seu cabelo estava bem cortado. Seus olhos, antes opacos de desnutrição e desespero, agora brilhavam com uma luz renovada de esperança e propósito. Mariana havia insistido que ele fizesse um discurso durante a cerimônia de inauguração. No início, Pedrinho resistiu fortemente. Não se sentia nem um pouco confortável falando em público, muito menos sendo o centro das atenções de tantas pessoas importantes. Mas doutora Sônia Ribeiro, a psicóloga que se tornara uma figura verdadeiramente materna em sua vida durante aquele ano, o encorajou pacientemente. Você tem uma história poderosa e necessária, Pedrinho, e as pessoas precisam ouvi-la diretamente de você. Não para te glorificar de forma vazia, mas para entender de verdade, para ver o mundo através dos seus olhos e talvez, só talvez, começar a enxergar todas as outras crianças invisíveis que ainda estão lá fora, esperando por alguém que as veja. E então, naquela noite especial, no mesmo salão luxuoso onde tudo havia acontecido exatamente um ano antes, Pedrinho subiu ao pequeno palco montado especialmente para a ocasião. Havia cerca de 150 pessoas na plateia, jornalistas sérios, membros selecionados da família Almeida Prado, autoridades municipais e estaduais, representantes de diversas ONGs e organizações sociais. E mais importante de tudo,
Dezenas de crianças do abrigo onde ele morava, vestidas com dignidade e sentadas nas primeiras fileiras. Ele olhou para todos aqueles rostos voltados para ele, respirou fundo várias vezes, tentando acalmar o coração que batia descompassado, e começou a falar com voz que tremia ligeiramente no início, mas foi ganhando força e convicção. Eu nunca pensei, nem nos meus sonhos mais impossíveis, que um dia estaria aqui, em pé neste lugar, falando para vocês assim. 1 ano atrás, eu era completamente invisível para o mundo. Ninguém me via quando passava pelas ruas. Ninguém ligava para o que eu tinha para dizer. Mas naquela noite terrível, eu vi algo que simplesmente não podia ignorar. E mesmo sabendo que praticamente ninguém ia acreditar em mim, mesmo sabendo que seria humilhado e expulso, eu tive que tentar. Porque minha mãe, que já partiu, mas vive para sempre no meu coração, me ensinou que a gente não fica de braços cruzados quando pode ajudar alguém. Ela me ensinou que todo mundo importa, que toda vida vale a pena ser salva, sem exceção. Ele fez uma pausa emocional, olhando especificamente para Mariana, que estava sentada na primeira fileira, com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, sorrindo encorajadoramente para ele. Muita gente por aí me chama de herói. Aparece na televisão, escreve nos jornais, posta nas redes sociais. Mas eu não sou herói nenhum. Eu sou apenas um menino que fez o que achava certo naquele momento. O verdadeiro heroísmo, eu aprendi neste ano todo, está em ver e valorizar as pessoas que a gente ignora todos os dias nas ruas. Está em estender a mão para quem está caído e machucado. Está em ouvir de verdade quando alguém está gritando por socorro, mesmo que esse grito seja silencioso. Sua voz ganhou ainda mais força, carregada agora de uma convicção profunda que tocava cada pessoa presente naquele salão. Esse instituto que está sendo lançado hoje não é sobre mim. Nunca foi e nunca será. É sobre todas as centenas, os milhares de crianças que vivem nas ruas brasileiras, que passam fome todos os dias, que são completamente invisíveis para a sociedade. É sobre dar a cada uma delas o que eu recebi através da bondade de pessoas como a Mariana, como a doutora Sônia, como a dona Helena. Uma chance real, uma oportunidade verdadeira. Um olhar humano que diz de forma clara: você importa, você tem valor, você merece ser feliz. E eu prometo aqui, diante de todos vocês, enquanto eu tiver vida e força, vou trabalhar todos os dias para que nenhuma criança se sinta invisível de novo. Porque todo mundo, absolutamente todo mundo, merece ser visto. Todo mundo merece ser ouvido. Todo mundo merece ter esperança de um futuro melhor. A plateia inteira se levantou em aplausos prolongados e emocionados. Não eram aqueles aplausos educados e mecânicos típicos de eventos corporativos vazios. Eram aplausos genuínos, carregados de emoção verdadeira, de reconhecimento profundo, de esperança compartilhada para um futuro mais justo e humano. Pedrinho desceu do palco com as pernas tremendo e foi imediatamente abraçado por Mariana, por Sônia, por Dona Helena, por outras crianças do abrigo, pelo delegado Renato, que fizera absoluta questão de estar presente naquele momento histórico. Ele sentiu pela primeira vez, desde que sua mãe partira, deixando-o completamente sozinho no mundo, que não estava mais sozinho, que fazia parte de algo infinitamente maior que ele mesmo, que sua vida tinha propósito e significado real. Nos anos seguintes, o Instituto Pedrinho Esperança cresceu de forma consistente e sustentável. Acolheu centenas de crianças em situação de vulnerabilidade extrema. Ofereceu educação de qualidade, profissionalização em diversas áreas, apoio psicológico especializado e oportunidades concretas de transformação. Muitas dessas crianças, inspiradas diretamente pela história de Pedrinho e pelo exemplo que ele representava, também se tornaram agentes ativos de transformação em suas próprias comunidades. Algumas se formaram professores e voltaram para ensinar. Outras se tornaram médicos, assistentes sociais, psicólogos. Houve também artistas, escritores, ativistas dedicados. Todas, elas carregavam consigo a mensagem poderosa de que ninguém é verdadeiramente invisível, que toda vida tem valor imensurável,
que coragem pode vir dos lugares mais inesperados e improváveis. Pedrinho cresceu e amadureceu dentro do instituto que levava seu nome, mas que ele sempre insistia que pertencia a todas as crianças. Tornou-se um jovem educador dedicado, ajudando outras crianças a ler, a escrever, a descobrir seus próprios talentos, a sonhar com futuros que antes pareciam impossíveis. Ele nunca se esqueceu, nem por um único dia da noite em que entrou correndo naquele salão luxuoso. Nunca se esqueceu das pessoas que riram dele, que o desprezaram, que tentaram expulsá-lo como se fosse lixo indesejado. Mas também nunca se esqueceu dos que acreditaram nele, dos que estenderam a mão quando ele mais precisava, dos que o viram quando ele era invisível para todos os outros. E sabia, com absoluta certeza no fundo do seu coração, que se pudesse de alguma forma voltar no tempo, faria tudo exatamente igual novamente. Porque algumas escolhas definem fundamentalmente quem somos como seres humanos. E ele escolhera ser alguém que não se cala diante da injustiça, alguém que não desvia o olhar diante do sofrimento alheio, alguém que, mesmo pequeno, sem poder, sem voz oficial, decidiu gritar com todas as forças quando precisava ser ouvido. E seu grito naquela noite ecoou muito além daquele salão. Ecoou por toda uma cidade, por um país inteiro, tocando milhões de corações e despertando consciências adormecidas sobre a invisibilidade social que assola nossa sociedade. A história de Pedrinho não era apenas sobre um menino corajoso que salvou vidas em um momento crítico. Era sobre como nossa sociedade trata sistematicamente os invisíveis. Como ignora, descarta, marginaliza e desumaniza aqueles que mais precisam desesperadamente ser vistos, ouvidos e acolhidos. Mas também era, fundamentalmente, sobre esperança inabalável, sobre a possibilidade real de transformação individual e coletiva, sobre como um único ato de coragem extraordinária pode mudar não apenas uma vida, mas centenas, milhares, até milhões de vidas ao longo do tempo. A verdadeira transformação que todos buscamos não acontece quando os grandes e poderosos finalmente caem de seus pedestais. Acontece quando os invisíveis são finalmente vistos com dignidade, quando os silenciados são finalmente ouvidos com respeito, quando os descartados são finalmente acolhidos com amor genuíno. Pedrinho, um menino que um dia foi completamente invisível para o mundo, provou de forma incontestável que até as menores e mais frágeis vozes podem mudar o mundo quando têm coragem de gritar. E essa mensagem simples, mas revolucionária, continuaria ecoando por gerações, inspirando outros invisíveis a encontrar suas próprias vozes e a fazer suas próprias diferenças no mundo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos profundamente que a história de Pedrinho tenha tocado o seu coração de forma significativa. Se você se emocionou com essa jornada intensa de coragem, superação e esperança contra todas as probabilidades, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou emocionalmente. Todos os dias trazemos histórias intensas e tocantes como essa, que revelam o lado mais profundo e verdadeiro da alma humana. Te esperamos ansiosamente no próximo episódio, com mais histórias que vão mexer com suas emoções.